puder me dar um pouquinho de retorno, tá? Eu te agradeço. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Livro dos Cânticos dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos. Capítulo de número 5. A partir do verso de número 10 até o verso de número 16. Essa é a perícope que eu selecionei para essa noite. É o trecho da palavra do Senhor que eu escolhi nessa noite para ministrar ao seu coração. Aleluia. Essa semana eu fui muito impactado por essa palavra, meus queridos. Realmente o Senhor falou poderosamente comigo através desse texto. O tema de hoje da mensagem é: o escolhido entre os milhares para mim. 1911, um homem chamado Jack Schofield escreveu uma música chamada Jesus, o Bom Amigo, mais especificamente o hino 79 da harpa cristã. Ele escreveu esse hino em uma conferência missionária e ele relata dizendo que foi como se fosse um presente do céu para a vida dele. Então, ele escreveu, e esse hino eu fiquei ouvindo ele durante essa semana, e eu fiquei pensando sobre esse refrão, né? Ele diz tantas coisas bonitas na canção, mas uma delas realmente tomou o meu coração, que é essa, né? Senhor Jesus, o Senhor é o escolhido entre os milhares para mim. Assim diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10 mil. Sua cabeça é ouro, mas ouro puro, pois seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como corvo. Seus olhos são como pombas, junto aos regatos da água, levados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro engastados com berilo. Seu tronco é como marfim, polido, adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em base de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como seus cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido. Ó mulheres de Jerusalém. Estamos diante de uma das maiores declarações de amor de todo o texto bíblico. O livro dos Cânticos dos Cânticos é um livro sobre amor. E antes disso eu preciso de falar para vocês que Salomão escreve 3 livros na Bíblia. O primeiro é Provérbios, o segundo é Eclesiastes e o terceiro seria o Cântico dos Cânticos. E é muito bonito, porque eles não foram colocados na Bíblia de maneira aleatória. Existe um sentido para que Provérbios seja o primeiro, Eclesiastes seja o segundo e Cântico dos Cânticos seja o terceiro. Provérbios é a fase das certezas, é a fase da vida de Salomão, onde ele se comporta como aquele que tem conselhos, como aquele que sabe a verdade, como aquele que arrota suas sabedorias, como aquele que acha que tem resposta para tudo, que sabe de tudo. Então Provérbios é um livro onde Salomão, ele tem certezas, ele diz, ele afirma, ele fala sobre a vida. Por outro lado, quando passa o tempo em Eclesiastes, parece um livro de incertezas. Ora, mas Salomão, que tinha tanta certeza em Provérbios, agora em Eclesiastes ele vê que a vida não é matematizada, que a vida não tem uma lógica, que a vida não segue um caminho linear. Quer dizer, se você fazer isso, resulta naquilo, como se fosse uma
questão de causa e consequência, de ação e reação. Ele percebe que a vida não é física dessa maneira, ela não é matemática. Existe uma série de coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes não tem sentido algum, que simplesmente você olha e fala, mas por que aconteceu isso? Muita gente má tem sucesso no mundo, e muita gente boa não vive uma vida de sucesso. A vida não tem muito esse parâmetro. Às vezes você olha e fala, nossa, mas por que aquele irmão sofre tanto, e aquele outro ali, que é um endemoniado, vai bem, mas esse daqui sofre tanto? Por quê? O que acontece? O que será? De onde vem isso? Então é a fase do Eclesiastes, a fase onde Salomão parece que não tem muitas certezas, mas entre as certezas de Provérbio e as incertezas de Eclesiastes, Salomão escreve um último texto, a mais bela canção. Salomão escreveu mais de 1000 canções, mas essa canção é a canção das canções, é o cântico dos cânticos, é a mais bela canção, é a canção da expressão da alma de Salomão em sua totalidade, em sua entrega, em sua crueza. E o que Salomão descobre? Salomão descobre o fundamento da vida. Sabe qual é o fundamento da vida, meus irmãos? É o amor. O amor é o que significa a nossa vida, é o amor que significa a nossa trajetória, é o amor que faz com que a nossa vida faça sentido e tenha razão de continuar vivendo. Então Salomão escreve a mais bela canção, o cântico dos cânticos, a canção das canções, a canção mais bela que ele poderia deixar registrado. Salomão escreve essa canção para uma mulher chamada Sulamita. E então, nesse livro, você tem um diálogo de amor entre Salomão e Sulamita. E hoje eu vou fazer parte dos pais da igreja, dos medievais, que liam esse texto de maneira alegórica, para dizer para nós que esse amor manifestado de Salomão para Sulamita, de Sulamita para Salomão, é também o amor manifestado do Cristo para com a sua igreja, e da sua igreja para com o Cristo. Se nessa noite você veio aqui com uma intenção, a intenção prioritária que você tem que ter é que isso daqui é a grande mensagem do amor de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós vamos celebrar a ceia, porque há uma canção de amor que está sendo cantada entre nós nessa noite, amém? Amém. Olha só, Sulamita diz, no capítulo 5, ele é o mais distinguido entre os milhares, o escolhido entre os milhares para mim. A Sulamita não descreve só um homem, ela descreve um mistério. O seu canto transcende o amor de um homem para uma mulher, mas aponta para esse amor do Cristo que escolheu você, do Cristo que distinguiu você, do Cristo que chamou você pelo seu nome. Jesus chamou você pelo seu nome. O Cristo que permanece, que não te abandona, que está ali para sempre, que é digno do nosso maior louvor. Então, esse texto especificamente aconteceu o seguinte: o amado está na porta batendo, e a Sulamita já tinha se aprontado para dormir, ela já estava de pijama, e ela já ia tirar um belo cochilo, e o amado está batendo na porta, toque, 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 e ela demora para atender ele. Então o amado se retira, e a Sulamita vai para a porta e abre a porta. Só que quando ela abre a porta, o amado dela não está mais ali, e ela começa a fazer essa declaração de amor que nós acabamos de ler, relatando os olhos do seu amado, a boca do seu amado, as pernas do seu amado, o corpo do seu amado. Ela está relatando uma canção de amor. As filhas de Jerusalém, vamos imaginar que ela estava morando em uma república, né? Ela estava ali
com um monte de meninas. E as outras meninas olham para a Sulamita e dizem: o que esse amado tem? O que esse amado tem de tão precioso? O que esse amado tem que ele é diferente de todos os outros amados? O que esse amado tem que ele é único? Essa é a pergunta que o mundo, ou que as pessoas que não conhecem a Cristo fazem para nós. O que tem Jesus? O que tem de encantador em Jesus? Eu coloquei algumas perguntas que seriam mais ou menos assim: o que é o teu amado mais do que o outro? No verso 9: ó tu, ó mais formosa dentre as mulheres. Talvez o mundo olhe para nós e pergunte: o que você vê em Jesus que você não vê em nenhum outro? Por que vocês se ajoelham, choram para esse alguém que vocês não podem tocar? Por que vocês atribuem tanta fé a um homem executado há 2000 anos atrás, nesse tempo da ciência? Por que vocês cantam com tantos louvores? Por que tantos hinos, tantas catedrais? Por que tantos cultos são feitos a esse Jesus? Porque na história da humanidade, Jesus é esse ícone, é essa figura que cativa os corações. Então Sulamita diz: porque Ele é o distinguido entre 10.000, Ele é o escolhido dentre os milhares para mim, Ele é o único, Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é o mais belo, Ele é o meu amado, Ele é a beleza, Ele é o santo. Essa é a pergunta que eu quero resolver nessa noite. Essa é a pergunta que eu quero que esse sermão responda: por que Jesus é o escolhido entre os milhares para mim? Por que Jesus é o escolhido entre os milhares para você? Por que não outros deuses? Por que não a ciência, a razão? Por que não o homem, a humanidade? Por que Jesus? Por que Jesus é o escolhido dentre os milhares para mim? E eu fiz essa pergunta e tive um tempo de oração, tanto na quinta-feira aqui quanto em casa. E eu dizia isso: Senhor, eu quero saber por que eu estou aqui, por que o Senhor é tão importante para mim, por que tem sentido e significado a minha vida em Ti. Eu vou tentar responder isso de alguma maneira. O mais bonito desse texto é que os judeus, eles tinham vários costumes. Um dos costumes deles era ler um livro em uma determinada festa. E na festa da Páscoa, sabe qual livro os judeus liam para os seus filhos? Cântico dos Cânticos. Porque o Êxodo não é a história do povo saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho e indo em direção à terra de Canaã? Para eles, essa era a grande mensagem de um Deus que fazia aliança com o seu povo, de um Deus que amava o seu povo, de um Deus que libertava o seu povo. A grande aliança do Senhor é a libertação dele nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. O que Sulamita vê nesse que é o amado da sua vida? Quais são as implicações desse texto que nós acabamos de ler para a nossa vida? Primeira coisa, Sulamita tem uma alma que aprendeu o dom da admiração, ou alguns chamaram de contemplação, mas eu vou falar sobre admiração para ficar mais fácil para vocês. Sulamita aprendeu o dom da admiração. Como nós precisamos resgatar no nosso tempo essa capacidade de admirar a beleza da obra na cruz do Calvário. Nós estamos cada vez mais letárgicos, nós estamos inertes, nós estamos parados, obstruídos, estacionados, porque nós não conseguimos mais admirar a obra da cruz. Nós choramos assistindo um Titanic, mas não temos a capacidade de chorar ao contemplar a beleza da obra do Cristo sendo sacrificado na cruz. Nós choramos num cinema, nós choramos ouvindo uma música qualquer,
Mas e a canção que foi cantada pelo próprio Deus na cruz do Calvário? Isso não te admira? Isso não te deixa extasiado, deslumbrado, dizendo: Senhor, eu te admiro, Tu és o mais belo, Tu és o amado, Tu és o escolhido dos milhares para mim. A admiração, perdemos a capacidade de admirar, de contemplar, de olhar a beleza de Jesus. Meu Deus, que os nossos cultos, papai, não sejam reuniões de um movimento religioso, mas que os nossos cultos sejam um lugar onde a Tua beleza seja contemplada e admirada na nossa comunidade. Que quando nós participarmos da ceia hoje, meu querido, ao partir o pão e ao beber o cálice, nós tenhamos um tempo de contemplação para olhar para a obra da cruz do Calvário e dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. A beleza daquele que desceu da sua glória, que se fez homem, que pisou no chão da vida e habitou na nossa casa. Esse Jesus que encantou séculos e continua encantando os corações daqueles que creem. Que haja espaço para a admiração de Cristo em nossos louvores, que nós possamos ter mais louvores, que nós possamos escrever canções da nossa igreja, da nossa comunidade, dizendo: Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Que nós possamos ter um tempo de adoração e admiração pela beleza de Jesus. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, Sulamita tem uma alma que anseia ardentemente pelo amado. Aqui não é a teologia da necessidade, aqui não é a oração da necessidade, aqui não é a oração do pedido, aqui é a oração do desejo. Temos um estudante de psicologia aqui, sabe muito bem a implicação que essa palavra tem. Aqui não é a teologia da necessidade, aqui é a teologia do desejo, é do anseio. Há uma alma dentro dela que grita por conhecer o seu amado. Ela quer conhecer o seu amado. Esse cântico dos cânticos não se ressignifica somente a adoração, ele também transforma radicalmente a nossa oração. Quando essa mulher se volta ao seu amado, ela não se aproxima de uma lista de pedidos, ela não tem a sua oração centrada nas suas necessidades, ela vem com o coração aberto, ela vem com a alma exposta, ela vem revelando o que não lhe falta, mas aquele que o seu coração verdadeiramente deseja. Muitas vezes nossas orações se tornam simplesmente uma prateleira de pedidos. A gente só sabe pedir como se nós fôssemos no supermercado e lá você tem o Nescau, você tem o Todinho, você tem os sucrilhos, você tem o leite de aveia, você tem e aí a gente vai nas nossas orações como se fosse pedidos. Ela não vem pedir a bênção, ela vem pedir aquele que é bendito. Ela quer uma pessoa, ela não quer uma coisa, ela quer uma pessoa. Se nessa noite você entrou aqui, o convite da ceia não é sobre pedidos, é sobre uma pessoa. Ele está dizendo: vem, minha amada, vem participar de mim, vem viver a minha vida em ti. Ela tem um anseio, ela tem um desejo, ela tem vontade de conhecer o amado da sua vida. Meu Deus, que esse coração da Sulamita esteja na tua casa. Esse alguém é o seu amado. Esse alguém é o seu amado. Essa não é a linguagem daquela que quer possuir, mas é o clamor de alguém que anseia pertencer ao outro. Salomão descobriu que o fundamento da vida é amar e ser amado. O fundamento da vida é amar e ser amado. É isso que dá sentido para nós.
entre as nossas verdades. Porque eu tenho a verdade. Porque eu... Ou as nossas dúvidas. Conversei essa semana com um casal, muito bom ter a experiência de conversar com eles, e uma das pessoas não acredita em Deus, né? E aí eu disse para ele, lembro na mesa, e aí nós ficamos todos emocionados ali, e eu disse para ele assim: eu não sirvo a Jesus por causa das verdades científicas, eu sirvo a Jesus porque há beleza na mensagem da cruz. E ele disse para mim assim: mas e se tudo que você fala, no final das contas, em algum momento, nada disso existe? Eu disse para ele: bendita invenção humana, porque não há nada mais bonito e mais belo do que a mensagem de um Deus que se faz carne e habita entre nós e se permite ser conhecido por nós. A beleza na mensagem da cruz. Que hoje, ao participarmos do pão e do cálice, nossos anseios espirituais sejam renovados. Que nossos corações se inflamem de um desejo puro e simples de estar perto daquele que nos salvou. Que nossas orações deixem de ser movidas pela falta e passem a ser movidas por um encanto, por um fascínio do Jesus, o amado da nossa vida. Terceiro, Sulamita tem uma alma que escuta as doçuras dos lábios do seu amado. Verso 13, ela diz assim: dos teus lábios destila mirra. Olha só que lindo isso. Para ela as palavras do amado não são apenas sons, não são conceitos, não são palavras vazias jogadas ao léu, mas as palavras que exalam vida, que carregam o aroma da eternidade, palavras que penetram o íntimo da sua alma, que deixa o seu coração cheio de fragrância, cheio de cheiro, cheio de perfume. A Sulamita sente que dos lábios do seu amado não saem somente sons, mas essências. Entenda só, o que é a mirra? A mirra é uma coisa muito interessante. Na antiguidade, a mirra era um dos perfumes mais caros do Oriente. Sabe como que se conquistava a mirra? Era basicamente o que nós temos hoje. Como que chama aquela, seringueira, aquela árvore que dá borracha? Era basicamente daquela maneira. A árvore ela era plantada e o perfume só exalava quando essa árvore era machucada. Então fazia marcas na casca dessa árvore, escorria o líquido, esperava secar e absorvia esse perfume que era a mirra. Então a mirra era um perfume que era exalado a partir do sofrimento. Ela está dizendo o seguinte: da boca do meu amado, ele sofre por mim, ele sofre de amor por mim. O perfume de Cristo é produzido a partir do seu sofrimento. É por isso que ele diz: este é o meu pão e este é o meu sangue. Quando ele está dizendo isso na última ceia, o que ele está dizendo é: eu amo a ponto de sangrar por você, a ponto de ser morto por você, porque eu te amo. Sulamita, escuta essas palavras, e que você hoje possa escutar essas palavras do Cristo ressurreto que está entre nós. Essas palavras de que o nosso amado, ele sofre para produzir vida em nós, que o pão e o cálice se tornam então em aromas santos, em memória viva de um amor que se deixou ferir para perfumar a sua e a minha vida com a salvação. Que hoje nessa mesa, ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós possamos sentir o perfume da mirra, o perfume que cura as feridas, o perfume que transforma a morte em comunhão,
que faz a dor uma oração, e que cada lágrima é transformada em um incenso, em uma oração ao Deus que nos escuta. Por fim, o quarto estágio do amor da Sulamita que eu defini hoje. Cada um daqueles trechos que nós lemos, ele poderia ser aplicado de uma determinada forma. Existe muito material que vai compartimentar e vai dizer que cada uma das expressões da Sulamita significa uma coisa a respeito do Cristo, mas eu escolhi apenas 4 degraus dessa escalada do amor. A última é: Sulamita confia no amor do amado. Sulamita confia no amor do amado. Verso 15, ela diz assim: as suas pernas são como colunas de mármore. As suas pernas são como colunas de um templo. As suas pernas são como vigas. Suas pernas são como que chama isso daqui, ó? Coluna. Esse é o termo mesmo? São como colunas. Suas pernas são como colunas que sustentam a casa. O que ele está dizendo aqui, o que ela está dizendo é o seguinte: o seu coração está habitado pela certeza que transcende todo sentimento. Este amado não fugirá, esse amado não se afastará, esse amado não a deixará desamparada, ele permanecerá como colunas. Suas pernas são como aquelas colunas sólidas que sustentam o templo. São como essas colunas que aguentam sol, que aguentam chuva, que aguentam tempestade, que aguentam muitas vezes o abandono, a solidão, mas as suas pernas, a sua presença, Senhor, ela continuará intacta, intocável, irremovível da nossa vida. Ela tem uma convicção de que o Senhor permanece ali. Que imagem preciosa para o nosso coração nessa noite. Enquanto tudo ao redor pode mudar, enquanto as suas emoções podem mudar, enquanto os alicerces do mundo podem ser abalados, as colunas, as pernas do Senhor continuam sustentando a casa da nossa vida. Olha isso, através da memória, as pernas do Senhor continuam firmes sobre as nossas vidas. É isso que nós estamos afirmando aqui. A ceia não é sobre algo, sobre a presença de Jesus que está ausente. A ceia é sobre a presença de Jesus que continua presente no meio da igreja. Ceia é sobre presença. É sobre a memória que traz a presença, que permanece e que vai permanecer sempre. Agora, olha essa frase, meu irmão, e grave essa frase, porque essa frase arrebentou comigo. As colunas de Cristo permanecem erguidas. A fidelidade da presença de Deus é a arquitetura invisível da nossa esperança. Vou repetir de novo. A fidelidade da presença de Deus é a arquitetura, a forma, a construção da nossa esperança. Meu Deus, porque as pernas dele são como colunas de mármore. Ele permanece. Ela sabe que ele vai estar lá. Ela sabe que apesar dos apesares, ele vai estar lá. Quando você se sentir sozinho, ele vai estar lá, presente, firme, inabalável, sustentando as nossas vidas com as pernas do seu amor, nos segurando quando nós vacilarmos, nos carregando quando nós não pudermos mais andar. Ele é a coluna que não treme, ele é o amparo que não falha, ele é esse amor que não tem fim. Coloque-se em pé nessa noite.
A fidelidade da presença de Deus é a arquitetura invisível da nossa esperança. Que nós possamos o discernir hoje. Os diáconos podem vir aqui à frente. Eu gostaria que você participasse da ceia hoje, nesses 4 degraus. Nesses 4 degraus do amor. Primeiro degrau, a admiração. Eu sou admirado por Jesus, porque Jesus é o escolhido entre os milhares para mim. Porque eu o admiro. Porque Ele é belo. Porque a sua obra é bela. Porque Ele é lindo. Porque Jesus é o escolhido entre os milhares para mim. Porque eu o desejo. Tenho uma sede no meu coração e um anseio de tocar Ele, de viver com Ele, de abraçar Ele, de sentir a presença dEle, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a possibilidade de sentir o cheiro do amado, da minha alma, sentir o cheiro daquele que cativou o meu coração. Tem um anseio, tem desejo, tem vontade, porque Jesus é o escolhido entre os milhares para mim, porque dos seus lábios saem doçuras, mais doce que o mel. Saem doçuras dos seus lábios que nos encantam, que nos arrebatam, são palavras que criam vida. Aqueles que ouviram um dia a voz do seu amado, não se encantam com elogios, não se encantam com críticas, porque a vontade daquele que ouviu a voz do seu amado é ouvir a voz dele, dizendo: eu te amo, tu és meu. Porque ele é o escolhido dentre os milhares para mim. Porque eu confio que a sua presença ela vai permanecer sempre, como colunas fortes, até o dia em que eu caminhar a minha vida, até o dia em que esses órgãos aqui pararem de funcionar. Eu tenho uma convicção, a convicção de que a perna dele é como uma coluna, e ela vai estar lá sempre, desde quando eu nasci, desde quando você nasceu, até o dia que esse barro tombar. A coluna, as pernas do Senhor permanecerão conosco. É isso que nós vamos celebrar aqui nessa noite. Nós vamos celebrar que nós o admiramos, nós vamos celebrar que nós o desejamos, nós vamos celebrar que suas palavras são doces, são belas. Nós vamos celebrar que Ele não nos abandona. Ele não nos abandona e não nos abandonará jamais. Jamais. Amém? Glória a Deus. Pode distribuir um cálice. Eu quero que você tenha um momento aí no seu lugar. Um momento onde você possa pensar sobre a obra de Jesus na cruz, com admiração, com admiração.